Flamengo recebe proposta milionária por Pedro. Palmeiras desiste de Gabigol. Corinthians tenta negociar Yuri Alberto com o clube inglês. São Paulo renova contrato com Joia da Base. Fluminense faz proposta por lateral. Negociação do Botafogo trava e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Flamengo se acerta com o Southampton por Alcaraz. O meio-campista Carlos Alcaraz do Southampton será o terceiro reforço do Flamengo nessa janela. O clube rubro-negro já se acertou com o time inglês e agora só aguarda as assinaturas do jogador. Combinado é que o Alcaraz já realize os seus exames na quarta-feira na Inglaterra mesmo. Depois de muitas conversas, ficou combinado que o Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares ou 110 milhões de reais na cotação atual pelo jogador de 21 anos. Vale lembrar que essa vai ser a contratação mais cara da história do clube em valores nominais. O valor engloba também o mecanismo de solidariedade com o Racing, que foi o clube que revelou o jogador. O Southampton teria que fazer esse pagamento, mas o Flamengo também assumiu essa porcentagem. Ainda faltam algumas pequenas burocracias, mas todas as partes entendem que o negócio já está no status de só falta assinar. Como parte da negociação, o Vitor Hugo vai ser emprestado ao Göztepe, um time lá da Turquia que pertence ao mesmo grupo que o Southampton também está. A imprensa italiana chegou a noticiar de última hora o interesse da Lazio em Alcaraz, que queria pegar o jogador por empréstimo, mas o que prevaleceu foi a palavra do argentino ao Flamengo, e ele vem mesmo para o Rio de Janeiro vestir a camisa do rubro-negro. Nottingham Forest da Inglaterra formalizou uma proposta oficial por Pedro, 20 milhões de euros, ou 122 milhões de reais na cotação atual do euro. O presidente do time inglês teve passagem rápida pelo Rio de Janeiro e formalizou essa proposta. Apesar do valor da proposta, o Flamengo já deixou claro que só libera Pedro pelo valor da multa, que é de 60 milhões de euros para clubes estrangeiros e 100 milhões de euros para clubes aqui do Brasil. A informação que foi passada também é que o próprio jogador não tem interesse em sair do Flamengo agora. Palmeiras desiste da contratação de Gabriel Barbosa. O Palmeiras não vê mais Gabigol como foco para 2025 e se afastou das negociações com o atleta. Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Em julho, o Verdão enviou um pré-contrato para o jogador e seu staff. O contrato já tinha salário, luvas e também o tempo de vínculo. O documento para garantir o jogador a partir do ano que vem no Palmeiras não foi assinado e agora a diretoria nem discute mais isso. Ídolo do Flamengo, o jogador já tentou com a diretoria rubro-negra para tentar chegar a uma renovação, mas os valores oferecidos pelo clube não agradaram o jogador e a contraproposta do jogador não agradou o clube, então agora as negociações estão congeladas. Mas o presidente Rodolfo Landim já falou que queria um desfecho legal para o jogador e para o clube, já que Gabriel é ídolo do Flamengo. Se no final do ano a situação de Gabriel com o Flamengo permanecer indefinida, o Palmeiras vai poder voltar e fazer uma investida. Mas no momento, o Palmeiras desistiu. Corinthians pode negociar Yuri Alberto com o Southampton. Uma proposta formal ainda não foi feita, mas o Southampton já discute os termos de como vai ser essa negociação com a diretoria do Corinthians. A intenção inicial do clube inglês é contratar Yuri Alberto por um ano de empréstimo com a opção de compra no final do contrato do jogador de 22 anos. Já o Corinthians tem ideia de vender mesmo o atleta, ou ter garantia da obrigação de compra no final do contrato, ou uma compra com metas sendo batidas pelo jogador pré-estabelecidas em contrato. O Southampton sinalizou com a possibilidade de pagar 21 milhões de euros, 126 milhões de reais pelo atacante corintiano. Um problema que o Corinthians teria é se liberar Yuri Alberto, vai faltar peças para o ataque do time, mas a diretoria corintiana já negocia com Arthur Cabral, o jogador do Benfica. O Corinthians descarta vender Yuri Alberto caso não consiga contratar um jogador que, na visão deles, está à altura do nível de Yuri Alberto. O Corinthians anuncia o volante José Martínez, o jogador de 30 anos. Ele estava no Philadelphia Union, da Major League Soccer nos Estados Unidos, e era inclusive companheiro de Soteldo. O contrato do meio-campista com a equipe paulista vai até dezembro de 2027. O Corinthians botou uma multa para os times brasileiros de 300 milhões de reais e para times estrangeiros de 100 milhões de euros. São Paulo renova contrato com William Gomes até 2028. O contrato do jogador é o mais longo do elenco inteiro do São Paulo. Cria de Cotia, o jogador subiu ao profissional já na temporada de 2023. No último domingo fez o seu 6º jogo no ano, mas o primeiro como titular. Inclusive ele marcou o gol na vitória do São Paulo por 2-1 em cima do Vitória. O Fluminense enviou uma proposta para contratar o lateral Gabriel Fuentes do Júnior Barranquilla na segunda-feira. O jogador tem 27 anos. Após os colombianos responderem positivamente pelo interesse do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras enviou uma proposta e espera ainda uma resposta essa semana. Após as lesões sofridas por Marcelo e Diogo Barbosa, o Fluminense está no mercado em busca de um lateral. Os valores da proposta feita por Gabriel Fuentes não foram divulgados. Vale lembrar que o jogador foi oferecido ao Fluminense por intermediários e interessou ao Fluminense. André do Fluminense é alvo de 2 clubes da Premier League.
meia do Fluminense agora é alvo do Nottingham Forest e do Wolverhampton, 2 times da Premier League. O tricolor tem até a próxima semana, dia 2 de setembro, para resolver logo a saída em definitivo do atleta. Um dos fatores que joga a favor do Nottingham Forest, infelizmente, é a contusão do volante Danilo, que quebrou o tornozelo logo na estreia do clube na Premier League. O ex-jogador do Palmeiras corre o risco de nem voltar mais essa temporada. Então o Nottingham Forest precisa repor essa peça. Existe uma expectativa e muito otimismo que André seja vendido nas próximas semanas, mas nenhuma proposta 100% oficial ainda foi feita. Mas a diretoria do Fluminense tem prioridade nessa venda e inclusive André pode nem entrar em campo contra o São Paulo no domingo. Negociação entre Vitinho e Botafogo travam após alta pedida do Burnley. O alvinegro acha que o valor de 12 milhões de euros ou 73 milhões de reais é muito alto para a pedida de um jogador da posição dele. Mas existe sim a esperança de um final feliz. O jogador quer voltar ao Brasil e deseja sim vestir a camisa do Botafogo. Segundo ele, seria uma ótima vitrine para poder aparecer no cenário nacional e ainda tentar uma seleção brasileira. Já existe um acerto entre o jogador e o Botafogo. Inclusive, Vitinho está tentando convencer a diretoria do Burnley de liberá-lo. O Botafogo quer pagar 10 milhões de euros no total. Cuiabá anuncia a contratação de Gustavo Sauer do Botafogo. O Dourado contratou o jogador por empréstimo até o final da temporada. Sauer desembarcou na capital mato-grossense nesse domingo e já fez exames, já foi aprovado e agora espera apenas a regularização no bid. Internacional perto de contratar zagueiro português. O Internacional segue tentando se movimentar no mercado e dessa vez vai tentar de novo mais um zagueiro. Trata-se de Cleiton Sampaio, do futebol português. Inclusive não foi relacionado na última partida exatamente por causa da negociação com o Colorado. O jogador de 24 anos é cria das categorias de base do Santos e é fechando com o Internacional. Pode retornar ao Brasil depois de 5 anos. Santos entra na briga para contratar zagueiro Luan Pérez. O Santos está em contato com o zagueiro Luan Pérez, que joga na Turquia com a camisa do Fenerbahçe. O jogador de 30 anos tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2025. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas o Santos quer contratar o atleta em definitivo e não por empréstimo. O jogador, inclusive, está muito disposto a retornar ao Brasil. Ele quer voltar agora, nessa janela, até o dia 2 de setembro. O problema do Santos não é o jogador e também não é o clube turco, e sim o futebol brasileiro. Vasco e Bahia também estão na briga para trazer o atleta. Luan Pérez foi perguntado sobre o que prefere e deu a resposta básica, que a maioria dos jogadores dá. Nesse momento estou focado no Fenerbahçe e quem vai cuidar disso são os meus empresários. Sport próximo de acerto com o volante argentino do Newell's Old Boys. Com a janela para contratações da Série B fechando já na próxima segunda-feira, o Sport tem que correr para poder fechar logo a sua lista de contratações. E precisando de um volante, eles correm atrás de um nome argentino. O Sport já tem um acordo verbal com o Newell's Old Boys para a contratação do volante Júlio Fernandes, de 29 anos. O atleta deve viajar para Recife para fazer exames médicos para poder assinar um contrato com o Sport até o final da temporada por empréstimo, mas sem obrigação de compra pelo clube de Recife. A informação foi dada pelo jornalista César Luiz Merlo, que é especialista em contratações sul-americanas. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também os seus comentários, porque eles são muito importantes para a gente poder saber a sua opinião. Meu nome é Alvin e até a próxima!